E a notícia da vez é que agora fedeu para Haddad. Tudo isso porque saiu o resultado das contas públicas no desgoverno de Lula, que mostrou o maior rombo nos cofres do Brasil e revelou a incompetência do ministro da Economia. Saiu o resultado fiscal do governo federal na sexta-feira, 104,6 bilhões de déficit. É difícil não comparar com os 26,3 bilhões de superávit no mesmo período do governo Bolsonaro. Desde que o presidente Lula e já na equipe de transição sinalizavam a intenção de aumentar os gastos, nós sabíamos que o fiscal seria um grande problema. O Haddad, para tentar tranquilizar o mercado, saiu por aí prometendo um déficit de 100 bilhões de reais para 2023. Pois bem, ele conseguiu, em 8 meses, cumprir o déficit prometido para 12 meses. As causas dos déficits, a causa do déficit é muito clara de se enxergar. Queda nas receitas nominais, receitas reais despencando e aumento de gastos. Resultado, o caos se instalou. A dívida pública já subiu 1,5% em 8 meses. Saiu de 72,9% para 74,4%. Mas isso não é o mais grave. O mercado financeiro, e o Banco Central revelou isso no seu relatório da inflação, projeta um endividamento para 2032 de 89%. Então é bom a bancada de esquerda começar a colocar um novo termo no dicionário: dominância fiscal. O que é dominância fiscal? É o momento em que a dívida de um país chega a tal ponto que a política monetária não tem absolutamente nenhuma função mais. O Banco Central se vê diante de uma escolha de Sofia. Se eu aumento os juros para controlar a inflação, a dívida explode. Se eu não aumento os juros para evitar a explosão da dívida, a inflação explode. Não há nenhum resultado positivo se um país atinge a dominância fiscal. Nós ficamos reféns do acaso, porque a política monetária deixa de ser eficiente. Esse é o legado de Fernando Haddad. A gente avisou que ele era ruim, a gente avisou que a dívida ia explodir, a gente avisou que o déficit ia subir, a gente avisou que não dá para brincar com esse tipo, com a responsabilidade fiscal. Ninguém nos ouviu, o resultado está aparecendo. O processo de argentinização da economia brasileira segue a todo vapor. Agora que você assistiu ao vídeo, qual a sua opinião sobre o assunto? Comente, porque sua participação é muito importante para nós. Aproveite para compartilhar com todos esta informação e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as novas notícias. Obrigado por assistir. A gente acha que o imposto é muito, a gente fala: por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte: no Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala: eu tenho uma casinha, por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Então, na hora de pagar, é tudo pequenininho, uma casinha pobrezinha, sabe? Quando você quer vender, é um apartamentozão, é uma casona, ou seja, aí você aumenta tudo, porque você quer ter uma participação maior na fatia do que você vende. A Previdência Social, vou contar uma história minha, para não contar a história dos outros. Eu tenho a minha irmã, que é 1 ano mais velha do que eu, 2 anos. Ela fez 80 anos. O marido dela a vida inteira foi caminhoneiro. A vida inteira, trabalhou a vida inteira. E eu falava para ele: Antônio, você tem que pagar a Previdência Social, Antônio. Você tem que pagar, porque a vida, ela dura um determinado tempo, mas a vida acaba. Você ganha dinheiro para você pagar sob ideia, Antônio. Paga a Previdência. Não, mas acho que eles achavam que estava me enganando. Não era a mim que ele estava enganando, eu não ia precisar da previdência dele, era ele próprio. Ele morreu de câncer. E a minha irmã vive com um salário mínimo. E ela vive reclamando: porque eu ganho tão pouco, eu ganho tão pouco. Você ganha tão pouco porque teu marido pagava tão pouco. Se teu marido pagasse tão justo como era normal, você estaria ganhando normal. Isso vale para vocês. Para pagar sempre é muito, né? Mas para
na hora que a gente vai receber o benefício, é preciso que a gente saiba que a gente, quando puder, a gente vai ter que pagar um pouco mais para a gente garantir. Não é para a gente, é para quem fica dependente da gente. É porque quando a gente vai embora, a gente deixa alguém às nossas custas que fica dependendo da gente. Então nós precisamos garantir desse futuro. E por isso a Previdência precisa se calçar para ter recursos. Boa noite, Boni. Boa noite a todos e a todas. Que festa bonita, muito bom estar aqui em Três Ranchos, ver esse povo maravilhoso de várias cidades, de vários estados. E ao lado, guardem esse nome desse cara, guardem essa imagem, é extremamente importante para Três Ranchos. Elias chega aqui também, extremamente importante para Três Ranchos. E governo bom é o governo que leva dinheiro, emenda, apoio para a população. Estou aqui em nome do presidente Lula, do governo Lula. Estou aqui em nome do deputado federal Rubens Ottoni, trazendo, é isso aí, pessoal, por gentileza, vamos ouvir aqui o prefeito Hugo de Leon. Eu trago a informação. Pessoal, só um minutinho, Mamed, por favor. Pessoal, por gentileza, vamos pedir a todos para respeitar esse momento. Um minutinho, por favor. Pessoal, por favor, vamos respeitar aqui. Tem notícia boa para os pescadores, tem notícia boa. Vamos respeitar a democracia. Vamos. Eu trago a informação, prefeito, R$500 mil de uma emenda ao orçamento do deputado Rubens Ottoni para esse evento. E mais R$200 mil que nós vamos colocar aos pescadores artesanais. Então, assim, a gente fala com muita tranquilidade, porque governo bom é o governo que está aonde o povo está. Então, R$500 mil é a emenda do deputado para esse evento. Parabéns a todos e a gente fica muito feliz. Afasto 16 e não modulo, presidente. Presidente, como eu já tinha adiantado, eu também estou acompanhando o voto do ministro relator, do ministro Ricardo Lewandowski, portanto, não faço valer para as eleições de 2022. Só um esclarecimento, eu votei no sentido da invalidade constitucional da norma, eu não votei, e no meu voto eu não digo que não houve eleição de quem está na Câmara dos Deputados. Eu votei que a norma, sob a égide da qual foram considerados eleitos pela Justiça Eleitoral, diplomados e impulsados, pela nossa interpretação e julgamento, não tinha a validade que se esperava. Mas eu não votei isso e o meu voto realmente precisa prevalecer do jeito que eu votei, com todo respeito a todas as opiniões diferentes. E eu estou, como disse antes, modulando, portanto, para acompanhar o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Aí! Como é o nome? Não, bora, larga de molecada. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas, para aplicar o mais fielmente possível a Constituição. Até porque isso é algo que Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal, ele tem o privilégio de errar por último, porque não há recurso em relação aos erros. Exatamente por isso deve haver uma autocontenção maior dessas cortes, como o Supremo Tribunal Federal. A gente acha que o imposto é muito, a gente fala, por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte, no
Brasil, a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma